Fala galera, bem-vindos ao canal, eu sou o Ítalo Silva e hoje nós vamos falar sobre um dos maiores times da história da NBA, o Boston Celtics, e como ele não foi somente um time de basquete, mas também um dos pioneiros na luta pela igualdade racial nos esportes. Bom, antes de mais nada, é necessário nós voltarmos um pouquinho no tempo e entender como a cidade de Boston foi construída. Para quem não sabe, Boston é uma cidade do estado de Massachusetts com um longo histórico de escravidão, segregação racial, discriminação habitacional e também assassinato em massa de afro-americanos em protestos sociais. Ainda que a franquia seja estabelecida em uma região americana com bastante racismo estrutural, institucional e cultural, o Celtics se fez um dos principais líderes e pioneiros na luta contra o racismo dentro dos esportes estadunidenses. Mesmo com as tensões raciais na década de 50 e 60, o Celtics fez história ao draftar o Charles Cooper, o primeiro jogador negro da NBA, representando o início da luta social. Em 1956, os Celtics selecionaram o Bill Russell em uma troca que envolveu um dos seus principais jogadores na época, e uma pick de draft de 1957 para o St. Louis Hawks. O pivô celta é o maior jogador da história dos Celtics e foi uma peça-chave na luta contra o racismo. No início dos anos 60, Russell se tornou não apenas um ícone do basquete, mas o pioneiro na luta pelo direito dos negros nos esportes. Russell não foi apenas um jogador de elite, ele foi um defensor incansável da igualdade racial, enfrentando insultos racistas dentro e fora de quadra, mas ele nunca se calou, pelo contrário, ele usou da sua fama para falar abertamente sobre as injustiças raciais. Além disso, o Boston Celtics foi um dos primeiros times na NBA a integrar jogadores negros em seu elenco. Na época em que a NBA ainda era dominada por jogadores brancos, em 1964, o time de Massachusetts mais uma vez fez história ao ser o primeiro time a iniciar uma partida da NBA com 5 jogadores negros como titulares. Sam Jones, K.C. Jones, Willie e Tom Sanders se uniram a Bill Russell e ajudaram a formar um time que não apenas ganhou títulos, mas também mudou a dinâmica social da NBA. A luta de Russell não se limitou às quadras. Ele protestou contra a discriminação e fez questão de levar a voz de seus colegas de equipe e de comunidades negras para o mundo. Ele foi amigo próximo de líderes dos direitos civis como Martin Luther King Jr. e que lutaram pela igualdade em uma época de grandes desafios sociais. Mais tarde, Bill também se tornou o primeiro treinador negro da história da NBA. O legado de Bill Russell e de todo o Boston Celtics continua a influenciar o esporte até hoje. O time se manteve como um símbolo de inclusão e diversidade, focando na luta contra o racismo, não apenas no basquete, mas na sociedade como um todo. Os jogadores atuais do Celtics, como Jaylen Brown e Jason Tatum, continuam a levar esse legado adiante, promovendo a diversidade e o respeito pelo próximo. O Boston Celtics mostrou que um time de basquete pode ser muito mais do que um grupo de jogadores. Pode ser o motor de uma mudança social e um exemplo como o esporte pode ajudar a transformar uma sociedade. A luta pela igualdade racial, embora longa, é constante e é um caminho que o Boston Celtics continua a traçar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, compartilhar com os amigos e também se inscrever no canal. Nos vejamos nos próximos vídeos e vamos continuar explorando e falando sobre esporte e como ele pode mudar o mundo. Muito obrigado, falou!